Olá, galera. Vou falar para vocês hoje sobre aminoácidos, que é como se fosse o tijolinho que forma as proteínas. Correto? Então, o que é um aminoácido? Então, por que desse nome, aminoácido? Para uma substância ser chamada de aminoácido, ela tem que ter o quê? Ela tem que ter um carbono central. E quem que está ligado nesse carbono? De um lado, você vai ter um grupo que você chama de carboxila, que ela é derivada de um ácido carboxílico. Vai ter normalmente um hidrogênio. Aqui vai ter um radical, que é o que diferencia um aminoácido do outro. E vai ter também, obrigatoriamente, um grupo amino. O que é amino? NH2. Tem que ter um nitrogênio. Então, para ser chamado de aminoácido, tem que ter uma carboxila e tem que ter um grupo amino. Hidrogênio normalmente vai aparecer e o que diferencia um aminoácido de outro é esse radical. Correto? Essa parte da molécula ela tem uma capacidade de liberar, de doar um hidrogênio ou doar um próton, por isso que ela tem caráter ácido. Esse lado de cá, esse grupo amino, o que nós temos que lembrar? Ele tem um parzinho de elétrons disponível. Quem tem par de elétrons disponível, você vai chamar de base, tem um caráter básico. Então é o seguinte, esse pedaço da molécula tem um caráter ácido, é um ácido carboxílico. Esse outro pedaço da molécula tem um caráter básico, já que trata-se de uma amina. As aminas são básicas por quê? Porque tem um par de elétrons disponível. Esse grupo tem caráter ácido por quê? Ele pode liberar um hidrogênio. Então, a definição de aminoácido é a seguinte: são compostos orgânicos que têm função ácido carboxílico e função amina ao mesmo tempo. Esse exemplo que eu fiz genérico aqui, esse carbono é o número 1, esse é o número 2. O carbono número 2 é o que a gente chama de carbono alfa. Então, esse desenho que apareceu aqui, ele pode ser chamado de um alfa-aminoácido. Aminoácido por quê? Tem um grupo amino de caráter básico e tem um grupo carboxila de caráter ácido. Essa parte é ácida porque libera hidrogênio. Essa parte é básica porque ela pode receber um hidrogênio, já que ela tem um par de elétrons disponível. O H sempre normalmente vai ter e o R é o que diferencia um aminoácido do outro. Algumas características dos aminoácidos. A primeira diz respeito ao estado físico dele. Os aminoácidos, a uma temperatura ambiente, eles são o quê? Eles são sólidos. O que significa temperatura ambiente? 25 graus Celsius. Beleza? O fato de ter OH ou NH permite com que o aminoácido faça pontes de hidrogênio com a água. Isso significa que ele vai ser o quê, então? Solúvel. Então, os aminoácidos, eles são solúveis em água. Qual o motivo? Fazem pontes de hidrogênio com as moléculas de água. O que mais que você tem que lembrar sobre os aminoácidos? Eles podem ter aquela atividade ótica. Possuem atividade ótica. O que significa possuir atividade ótica? Eles têm isomeria ótica. Possuem atividade ótica. Por que eles têm atividade ótica? Se você olhar para esse carbono que eu chamei de alfa,
Perceba que os 4 ligantes são todos diferentes. Aqui você tem um hidrogênio, tem uma carboxila, tem um grupo amino e tem um radical. Só existe um caso onde esse radicalzinho corresponde ao hidrogênio, ou seja, você tem 2 ligantes iguais. Nesse caso, você não tem atividade ótica, mas é o único exemplo, um aminoácido chamado de glicina. Tem hidrogênio lá em cima, aqui também é um hidrogênio. Nos demais, são todos ligantes diferentes. Carboxila, amino, hidrogênio e um radical. Como os 4 são diferentes, esse carbono aqui você pode chamar de assimétrico, você coloca um asterisco para lembrar. Se tem carbono assimétrico, a molécula tem atividade ótica ou tem isomeria ótica, correto? Uma outra propriedade bacana dos aminoácidos é que eles possuem um caráter anfótero. Caráter anfótero. Vamos comparar essa palavra anfótero com a palavra anfíbio. Em biologia, você sabe que anfíbio quer dizer 2 modos de vida. Vive na água e vive na terra. O que é um anfótero? É uma substância que consegue ao mesmo tempo doar um hidrogênio ou doar um próton, mas também consegue receber hidrogênio ou receber próton. Essa parte da molécula tem caráter ácido, doar próton. Essa parte da molécula tem caráter básico, que significa receber um próton. Quem tem esse comportamento duplo você chama de caráter anfótero. Portanto, os aminoácidos são sólidos em temperatura ambiente, se dissolvem bem na água por causa de quê? Por causa das pontes de hidrogênio que o OH e o NH faz com a própria água. Pelo fato de terem um carbono com seus 4 ligantes diferentes, chamado de carbono quiral ou assimétrico, ele tem isomeria ótica, que eu chamei de atividade ótica. E a última propriedade é que ele tem um caráter anfótero, por quê? Uma mesma molécula de aminoácido pode funcionar como um ácido ou pode funcionar como sendo uma base, correto? Então, quando eu falo de propriedades ou características, estas são as principais. Aí tem uma outra forma, tem um jeito de classificar aminoácido que é baseado nisso aqui, ó, nesse R. Então, se você perceber que esse R corresponde ao hidrogênio ou algum fragmento de hidrocarboneto, vou abreviar como HC. Se esse R corresponder a um hidrogênio ou, de repente, um pedaço de um hidrocarboneto, que tipo de aminoácido você vai ter? Você classifica esse cara como um aminoácido apolar. Perceba que isso tem a ver com R. Agora, olha o que pode acontecer. Pode ser que esse radical, que diferencia um aminoácido de outro, pode ser que ele contenha o grupo OH, que a gente chama de hidroxi. Pode ser que apareça um grupo SH nessa brincadeira. Aparecer um grupinho hidroxila ou um grupinho SH, pode chamar de mercapto. Que tipo de aminoácido você tem? Tem um aminoácido do tipo polar, mas ele não chega a ser nem ácido nem básico. Então você vai chamar isso de um polar do tipo neutro. Então quando que você vai ter um aminoácido polar neutro? Quando nesse grupinho R tiver alguma coisa com OH ou com SH. Olha o que pode acontecer ainda. Pode ser que nesse grupinho R você tenha carboxilas. O que é carboxila? Aquele grupo COOH. Ah, mas não seria obrigatório ter carboxila? Essa é obrigatória. Você pode ter mais carboxilas aqui, além daquela que é obrigatória. Então, se aparecer alguma coisa com carboxila no radicalzinho que está aqui, que nome que você vai dar para esse aminoácido? Aí você vai chamar ele de polar. Só que ele é um polar com características ácidas. Chama de aminoácido polar ácido. E se existe neutro, existe o ácido, deve ter com certeza o básico. Então, quando que acontece isso? Se o seu radical R
tiver alguma coisa com nitrogênio, alguma coisa que lembre aminas, pode ser NH2, pode ser NH, pode ser o próprio N, aparecer alguma coisa derivado de aminas, que tipo de aminoácido você vai ter? Vai ter um aminoácido do tipo polar básico. Então, quem é que diferencia os seus aminoácidos? Esse grupo R que está aqui. Se aqui tiver hidrogênio ou algum fragmento de hidrocarbonetos, ou seja, só carbonos e hidrogênio, você tem um aminoácido do tipo apolar. Nesse grupinho apareceu qualquer coisa que tenha pelo menos um OH ou um SH, você vai chamar de polar neutro. Se dentro desse grupinho R aparecer alguma coisa contendo carboxila, que é esse grupo, você chama de polar ácido. E se dentro desse grupo R aparecer alguma coisa com a função amina, além dessa amina que já é obrigatória, você vai ter um cara chamado polar básico. São as 4 classes para os aminoácidos. Então já vimos a definição, tem que ter carboxila, tem que ter amino no mesmo desenho. As principais características estão aqui e a classificação para eles estão aqui. Percebeu que essa classificação depende de quem? Do grupo R que está pendurado aqui. Correto? Outra coisa que você vai ver agora é como que a forma de um aminoácido ela muda conforme o lugar ou conforme o meio. Se o meio está neutro, ele tem um jeito. Se o meio está ácido, funciona de um outro jeito. Se o meio está ácido, funciona de um terceiro jeito. Então, a forma de um aminoácido ela varia de acordo com o meio, varia de acordo com o pH, que é o que nós vamos desenhar agora. Quer ver? Então, vamos imaginar como é que fica um aminoácido em um meio ácido. O que significa um meio ácido? Seria aquele pH abaixo de 7. Um ambiente com excesso de íons H+. Então, olha como é que o aminoácido se comporta quando o meio está ácido. Fica um pouquinho diferente daquilo que você está vendo. Então, o desenho para aminoácido em meio ácido fica assim. A carboxila dele continua intacta. Tá aqui. O grupo amino dele dá uma engordadinha. O que era NH2 vira o que agora? Vira um NH3. Isso quer dizer que ele ganha um hidrogênio? Ele ganha, porque o meio está ácido, está carregado de hidrogênio. Então, ao invés de NH2, vai ficar de que jeito? NH3. Lá em cima, o que você tem? Tudo igual. Esse é o mesmo aminoácido de lá, só que ele se apresenta de outro jeito. Por quê? Porque o meio está ácido. Perceba que o nitrogênio recebeu mais um H de presente. Então, ele ficou carregado de que jeito agora? Positivo. Você fala que o seu aminoácido agora, ele está protonado. Por que protonado? Ele está carregado de prótons, ele ganhou o próton. O que é próton? O próprio hidrogênio. Lembrem que quando o meio é ácido, tem excesso de H+, esse H+, gruda exatamente na parte básica. Aquela parte que adora receber próton é o grupo amino. Se você comparar esse desenho com aquele, percebe que esse cara ganhou um hidrogênio, ganhou um próton e ficou carregado positivamente. Então agora ele está protonado, ou na forma de um cátion, ou na forma de um íon positivo. O que aconteceria quando você colocasse o mesmo aminoácido num meio que fosse neutro? Então vai ficar assim. Meio neutro quer dizer alguma coisa com um pH próximo de 7. E como que esse mesmo aminoácido vai se comportar se o pH estiver próximo de 7? Então, ele vai ficar mais ou menos assim. Vai ter uma estrutura bem diferente, ó. O H e o R não vão mudar. A sua carboxila, que adora doar próton, ela realmente vai doar o próton. O H dela foi embora. Mas foi para onde? Ele veio para aqui, ó. Se você comparar o primeiro desenho do aminoácido com esse aqui, você percebe o seguinte. Esse cara continua positivo.
E agora tem uma carga negativa no mesmo desenho. Aqui tinha apenas uma carga positiva, ele estava na forma protonada, na forma de cátion. Agora você tem no mesmo desenho uma carga positiva e uma carga negativa. Esse íon, ele é diferente. Ele tem um nome feio pra caramba. Você vai chamar ele de zilwiterion. Ele pode ser chamado também de um íon dipolar ou ainda um sal interno, já que você enxerga cátion e ânion ao mesmo tempo. É exatamente nesse desenho que você consegue provar o caráter anfótero. Perceba que o grupo carboxil ou carboxila perdeu o hidrogênio, doou para alguém. Mas quem que recebeu esse hidrogênio? Exatamente o amino. Fez como se fosse uma compensação interna entre eles mesmos. Beleza? Esse zilwiterion, só para curiosidade, ele é menos solúvel que a forma protonada. Em alguns casos, ele pode até precipitar, pode não dissolver direito e ir para o fundo. Então, eu falei que o aminoácido em meio ácido fica protonado. Que num meio neutro, uma água pura ou uma solução com pH próximo ao D7, ele vai estar na forma de zilwiterion. Mas esse aminoácido vai ter um terceiro comportamento, uma terceira forma de se apresentar quando o meio estiver básico ou alcalino. Quando o meio está básico ou alcalino, você tem excesso de íons hidróxidos. O que é hidróxido? O OH-. Ele adora capturar próton, hidrogênio. Então, em meio básico, olha como que o seu aminoácido vai se apresentar. Mantive, normal. Agora, atenção, olha o que acontece com a sua carboxila. Ela realmente perde o hidrogênio, só que o grupo amino volta ao normal, que é na forma de NH2. Perceba que tem uma única carga sobre esse aminoácido, que é a carga o quê? A carga negativa. Se quando você tinha carga positiva, ele estava protonado, carregado de próton, quando tem carga negativa, esse cara está o quê daí? Ele está desprotonado. A forma intermediária ao protonado e desprotonado é aquele nome diferente que você chama de zilwiterion ou íon dipolar ou sal interno. Essas duas formas extremas são mais solúveis do que o zilwiterion. Fechou? Aí é o seguinte, essa transformação da forma protonada no zilwiterion, ela é reversível, reação que vai e volta. A transformação do zilwiterion na forma desprotonada também, ela vai e volta, ela é reversível. E toda reação reversível, depois de um tempo, tem um negócio chamado, uma condição chamada de equilíbrio. E todo equilíbrio químico tem uma constante, que você pode chamar de K. Tem KW, tem KA, tem KB, tem KI, tem um punhado de coisa. Eu vou chamar aqui de um jeito diferente. Cada transformação dessa é uma constante de equilíbrio e tem também um valor de pK, que eu vou chamar de pK1. O que é esse P na frente? Esse P é a mesma coisa que menos o logaritmo. Então, essa transformação tem uma constante. E se tem uma constante, tem também um valor de pK1. Como é que se calcula esse pK1? Para calcular o pK1, pK2, pKW, qualquer coisa, você aplica menos log. Essa segunda transformação também tem uma constante que eu vou chamar de K2. Portanto, ela tem também um valor que eu chamo de pK2. Como que se calcula o pK2? Aplicando menos log de K2. Aí é o seguinte, quando você tiver um pH, lembra de pH, meio ácido, básico, neutro. Quando o pH for exatamente igual ao valor de pK1, que é um valor tabelado, que ninguém precisa decorar, quando o pH for exatamente esse valor, as duas formas predominam em quantidades iguais. Quando o pH do meio for o mesmo valor do pK2, prevalece quais formas? O zilwiterion e a desprotonada. E quando um pH é muito ácido, bem maior que isso aqui, aliás, errei, bem menor do que isso aqui, aí prevalece a forma protonada. Quando o pH for bem maior que o pK2, prevalece a desprotonada. Agora, existe um pH
um valor de pH que vai predominar na forma zilteriônica. E esse valor de pH a gente chama de ponto isoelétrico. Você vai representar por PI. Repetindo, se o pH é muito ácido, prevalece isso. Se o pH é muito básico, prevalece essa forma. Existe um pH que predomina a forma zilteriônica. E como que eu calculo esse pH ou ponto isoelétrico? Você faz uma média simples. Você pega o valor de pK1, que tem que ser informado para você. Aí você soma isso com quem? Com o valor de pK2. Se eu disse média aritmética, você vai fazer o que com isso aqui? Vai dividir por 2. Até para chutar um exemplo. Vamos fingir que tem algum aminoácido que esse pK1 tenha valor 3 e o pK2 tenha valor 9. Que conta que você faz? Faz 3 mais 9, que vai dar 12, dividido por 2 dá 6. Se aqui é 3 e aqui é 9, o ponto isoelétrico vale 6. Correto? Fiz só a média. O que significa isso? Num pH 3 seria isso aqui. As duas concentrações iguais. Num pH 9, que eu chutei, essas duas concentrações na mesma quantidade. E se o pH for 6, que é exatamente a média entre o 3 e o 9? Aí prevalece qual forma? A forma zilteriônica. Na forma zilteriônica se torna menos solúvel, podendo acontecer, inclusive, precipitação. Fechou? Tranquilo? Então já vimos quais são as características, como que você classifica e como que a forma de um aminoácido ela muda de acordo com o meio. Meio muito ácido apresenta-se protonado. Meio muito básico apresenta-se desprotonado, ou na forma de ânion. Um meio intermediário vai estar na forma de zilterion. Tudo certo? Tranquilo? Lembra que o processo é reversível. Cada transformação dela tem uma constante de equilíbrio. Eu não quis escrever como constante, quis escrever como P constante, ou PK1 e PK2. Só para lembrar, como é que você calcula esse tal de PK1? Se você entender o que é o PK1, você entende o que é o PK2. O cálculo é feito assim, menos logaritmo decimal, que você pode fazer na calculadora, se for um número muito quebrado, de quem? De K1. Então, PK1 nada mais é que logaritmo, menos o logaritmo decimal de K1. Tudo certo? PK2, mesma coisa. pH, mesma coisa. Tudo no mesmo esqueminha. Beleza? E a última coisa que falta para os aminoácidos é uma ligação especial que eles fazem quando eles se condensam, chamada de ligação peptídica, que é o que vocês vão ver agora. Então, nós vamos brincar agora com um conceito, uma ligação super diferente, chamada de ligação peptídica. Ligação peptídica é a ligação que acontece entre dois aminoácidos. O termo mais correto não é dois aminoácidos, o termo mais correto seria dois resíduos de aminoácidos. Mas você vai achar em livros, vai achar escrito ligação entre dois aminoácidos. Para você entender como é que funciona essa ligação entre dois aminoácidos, eu vou ter que desenhar dois aqui, não vai ter jeito. Então é assim. Esse desenho que você já viu várias vezes hoje, ó, aqui. Aqui está o grupo amino, lembra? Grupo carboxila. Lá em cima você tem um hidrogênio, aqui embaixo você tem um radical. Isso é um aminoácido. Nós vamos fazer uma combinação desse aminoácido com um outro agora. O segundo aminoácido, eu vou desenhar ele um pouquinho diferente. Já explico o porquê. Olha lá, eu vou desenhar como HNH, que nada mais é do que NH2. Aqui na frente tudo igual, né? Ó. Lembrem que eu posso mudar o R, mas as reações continuam do mesmo jeito. Então, o que aparece desenhado para vocês aqui? Em dois aminoácidos. Finge que eles são iguais, mas se for diferente, não muda em nada. Vai ter uma reação química super bacana agora. O que vai acontecer nessa reação química?
ela é chamada de reação de condensação. Por que esse nome? Porque você elimina água. Tá, mas de onde que você vai arrancar água? Essa água sai daqui, ó. Olha por que eu desenhei diferente o grupo amino. Esse OH da carboxila do aminoácido com este hidrogênio do grupo amino do outro aminoácido, ele se condensa e forma água. Para dar a ideia de que liberou água, eu vou escrever assim, ó, menos H2O. Quer dizer, já subtraí água disso, a água foi embora. A junção desses dois caras, eu tive que arrancar uma água para eles poderem grudar. Tá, mas o que vai dar isso no final? Então você vai simplesmente copiar tudo de novo. Olha o que você vai ter agora aqui. Vai ter um H2N, que é o grupo amino, um CH e um R, tudo normal. Aqui vai ter uma diferença. Não sobrou só CO? Eu vou desenhar esse CO mais detalhado, fica mais bonito. Assim, C dupla O. E aqui na frente, aí você vai colar o quê? Vai colar o resíduo do outro aminoácido. Então você vai ter agora aqui um NH, ou HN, como queiram. Aqui você vai ter o Czinho, H, R, e aqui uma outra carboxila. O que eu fiz? Você juntou dois aminoácidos. O que eu formei? Formei um dipeptídeo. E se eu grudasse três? Teria um tripeptídeo. Se eu grudasse zilhões, teria um polipeptídeo. O que seria a ligação peptídica? Ela é exatamente essa ligação aqui, ó. Essa ligação, concorde que ela não existia no começo. Ela surgiu agora. Essa ligação que conecta dois resíduos de aminoácidos chama de ligação o quê? Peptídica. Mas ela pode ter um outro nome. Você pode chamar ela também de ligação amídica. Por que esse nome amídica? Em química orgânica, qualquer substância que tenha C-O-N você chama de amida. Essa funçãozinha em orgânica a gente chama de amida. Correto? Por isso que o nome da ligação pode ser peptídica, mas pode ser também uma ligação amídica. Fechou? Tudo tranquilo, de boa? Aí é o seguinte, nesse exemplo só tem dois aminoácidos, uma única ligação amídica. Se eu grudasse 3 aminoácidos, eu eliminaria 2 moléculas de água, formaria 2 ligações amídicas. Se eu pegasse 10 aminoácidos, eu eliminaria 9 de água, sempre uma menos. E se eu pegasse 1000 moléculas de aminoácidos, eu liberaria 999 gramas de água. Em questões de vestibular, como é que se pode pedir de repente? E se você grudou N moléculas de aminoácidos, quantas águas você deve ter eliminado, jogado fora? N menos 1 moléculas de água, sempre uma menos. Correto? E a última coisa para complementar o aminoácido é uma molécula super bacana que constitui nosso corpo, chamado de proteínas. Primeiro, proteína não é uma molécula pequenininha, é uma molécula grande. Então você vai dar um nome bonito para ela assim. Proteína é uma macromolécula. Tem dimensões maiores, macromoléculas. Tá, mas elas são formadas de que jeito? Então a gente vai colocar o seguinte: macromoléculas formadas. Uma reação desse estilo que vai acontecer para formar as proteínas. Mas o nome bonito é assim: formadas pela condensação de quem? A de aminoácidos, mas é um nome chique para ele. A gente vai escrever assim: condensação de alfa. Olha um jeito bacana que aparece para vocês. Alfa-aminoácido. Olha um jeito bem resumido de escrever alfa-aminoácido. Então é o seguinte: proteínas são macromoléculas, quer dizer, moléculas grandes. Feitas de que jeito? Pela condensação. Por que o nome condensação?
porque você gruda moléculas de aminoácidos e nessa brincadeira você elimina água, por isso que o nome é condensação. E tem outra coisa bacana sobre as proteínas, vocês perceberam que quando junta dois aminoácidos, você forma uma função amida. A proteína tem isso muitas vezes, ela é uma cadeia gigante. Então você pode chamar a partir de hoje o quê? As proteínas, você pode chamar elas de poliamidas. De repente, esse poliamida você conhece como nylon. O nylon é uma poliamida de que jeito? Sintética. Proteína, o seu corpo consegue fabricar. É uma poliamida que nós produzimos. É isso, valeu.